Certo. Bom, para a gente fazer o nosso curso aqui, a gente vai falar antes um pouco sobre TDD. Esse aqui não é um curso sobre TDD, tá ok? Mas como ele vai falar sobre TDD, eu acho importante a gente dar uma esclarecida nele antes de dar sequência, tá ok? TDD é o Test Drive Development, ou desenvolvimento guiado por testes. Tá ok? Essa técnica, essa metodologia de desenvolvimento foi proposto por Kent Beck, não é? No livro Test Drive Development by Examples, tá? Ele é um dos pilares das práticas ágeis, tal como o XP, Extreme Programming, mas assim, mesmo hoje metodologias que não são metodologias ágeis, já estão adotando também o TDD pela quantidade de benefícios que elas trazem, tá? E a ideia do TDD é simples, você escreve um teste automatizado antes de escrever o código de produção que vai atender aquele teste. Tá? Então você primeiro cria um código de teste e depois cria o código que vai atender aquele teste ali, tá ok? E o desenvolvimento ele ocorre em pequenas interações onde cada uma é escrita, né, uma pequena parte dos sistemas e os testes são reexecutados para garantir que tudo continua funcionando, tá ok? Bom, o que é teste de software na verdade? Por que a gente está falando sobre TDD e por que a gente tem que entender o que é teste de software? Porque o teste, na verdade, ele é uma etapa do processo de desenvolvimento onde é verificado se os requisitos listados na fase de concepção do software estão sendo atendidos. Tá ok? Imagine então que você vai desenvolver um sistema e a primeira etapa de qualquer ciclo de desenvolvimento é entender a solução, tá ok? É saber o que o cliente pretende, né, que aquele software resolva, a gente entender aquele problema para fazer uma concepção do software, tá? Então, primeiramente, assim, usando a metodologia tradicional, a gente tem uma etapa de licitação de requisitos, uma etapa onde a solução é desenhada e depois é codificada, e depois que o código está pronto, a gente faz uma etapa de testes. Em geral, na parte de licitação de requisitos e desenho da solução, a gente já começa a pensar em casos de teste para verificar se o sistema está atendendo aquilo que se pretende que ele atenda, tá ok? Depois que a gente tem aí o entendimento do software concebido, a gente passa para a fase de codificação, ok? Essa aqui é a etapa que gasta mais tempo no desenvolvimento, mas depois dela vem então a etapa de testes, e é aqui onde vai ser executado os testes que vai verificar se nosso sistema está fazendo aquilo que ele se propõe a fazer. Em qualquer ciclo de desenvolvimento, mesmo em metodologias ágeis, você vai identificar um pouco desse processo seguindo essa ordem, tá ok? Bom, a etapa dos testes ela tem alguns problemas. Por quê? Porque em geral ela é uma fase humana, tá? Ela é feita por humanos. E dependendo da maturidade da empresa que está fazendo ali o desenvolvimento do software, essa etapa ela pode ser negligenciada. Por ela ser uma etapa que humanos têm que testar o sistema, ela pode ficar repetitiva, cansativa, tá? Ela pode ser demorada e humanos são passíveis de falha, logo o teste executado por humanos também pode ser passível de falha. Tá? Existem aí na literatura vários livros que falam sobre os problemas que podem ter na etapa de testes, tá ok? E qual foi a solução adotada para os problemas? É colocar as máquinas para fazerem os testes, tá ok? Então a solução é escrever testes automáticos de forma que as próprias máquinas possam executar esses testes com apenas um clique. Então eu vou lá e crio uma ferramenta, né? Eu crio ali uma camada de testes no meu sistema, seguindo as orientações dos casos de teste que foram elaborados ali na etapa de concepção do software, tá ok? E uma vez que esses testes automatizados estão escritos, basta eu pedir para que eles sejam executados para me verificar se o sistema está funcionando conforme a gente espera. E os testes eles são mais rápidos, tá, ok, de ser executados. O custo é exponencialmente menor, porque o custo para uma máquina fazer o teste é muito barato comparado a um custo humano, colocar pessoas para fazerem os testes, tá? O fato do teste ser repetitivo, ou seja, não importa quantas vezes você precise rodar os testes, você pode rodar sem nenhum problema, tá? E os testes eles geralmente são precisos, tá? Ele não tem aquele problema humano de ficar cansado e acabar negligenciando os testes ou fazendo asserções erradas, ou comer bola, como se diz, né? É esquecer alguma coisa ou fazer alguma asserção errada e deixar um teste errado passar. As máquinas não fazem isso, elas são precisas, tá? Apesar de eu estar falando aqui de testes,
com o TDD, é importante entender o seguinte, que TDD é uma metodologia de desenvolvimento, não é uma técnica de testes, tá bom? Então não confunda, se você acha que está fazendo TDD, você pode pular a etapa de testes depois. Não, o TDD, eles são testes automatizados que são escritos para o desenvolvedor para garantir que o desenvolvedor está desenvolvendo a funcionalidade conforme ele espera, tá ok? Não é uma técnica da etapa de testes, tá? E o TDD, basicamente, ele se baseia em duas etapas, em dois conceitos, duas premissas básicas ali. A primeira premissa é o ciclo vermelho-verde refatora, tá? Esse ciclo ele é executado várias vezes durante o ciclo de desenvolvimento de TDD. Começa com o ciclo vermelho, onde o desenvolvedor escreve um teste que vai falhar. Então ele escreve um teste automatizado e executa esse teste, e o objetivo é que esse teste falhe, para garantir que a gente espera, para garantir que a gente vai desenvolver a funcionalidade já sabendo qual o resultado que a gente espera quando aquela funcionalidade for executada. Uma vez que a gente tem um teste falhando, a gente vem para a etapa verde, onde a gente escreve o código de produção que vai fazer o teste passar, tá ok? Então a gente escreve o código que faz o teste passar, e aí a gente executa o teste e vê ele passando, ele vai ficar verdinho, certo? E depois a gente faz uma refatoração, tá ok? Escreve então, refatora, não é, tanto os testes como o código de produção, para que as coisas continuem funcionando conforme se espera, tá ok? Esse aqui é o ciclo vermelho-verde refatora. Espera-se que você já conheça TDD, saiba aqui os detalhes disso aqui. E o TDD também, ele parte da premissa do Baby Steps, tá ok? O Baby Steps é uma prática que diz o seguinte, que a cada iteração do ciclo de TDD, você deve criar o teste mais simples possível, com a solução mais simples possível, tá? Isso aqui existe para que você não fique tentando fazer coisas demasiadas, escrevendo testes muito complexos, ou então código muito complexo. A ideia é que você vai escrevendo o seu sistema devagarzinho, começando dos trechos de código mais simples, e através da construção desses códigos simples, desses testes simples e desses códigos de produção simples que atendem esse teste, você vai montando ali por baixo uma estrutura de código que aos poucos vai criando uma funcionalidade maior que se espera do sistema, tá ok? Então essa aqui é uma passada rápida sobre TDD. Espera-se, como eu já disse, espera-se que você já entenda um pouco de TDD, já saiba o que é, já tenha praticado aí pelo menos um pouco, para que a gente possa dar sequência então nesse curso. Tá ok? Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.